Aqui, só para colocar todo mundo a par, quinta-feira passada a gente fez uma reunião e a gente combinou o seguinte, que a gente vai fazer as próximas 4 reuniões, contando com a de hoje. Então, hoje mais 3, já selecionamos os palestrantes. E a gente, no final da 4ª reunião, contada com a de hoje, a gente vai fazer um recesso até fevereiro. Por isso que o Flávio está falando fevereiro, por causa disso. Né? Que nem todo mundo participou da reunião. A gente hoje vai ser a Ione, depois... A Bianca, que é também psicóloga, depois vai ser a Patrícia, que é socióloga, e depois a Thay, que é educadora física. Isso. Cada uma vai colocar no grupo... Desculpa, pode falar. Pode terminar, cada uma vai colocar no grupo qual que é o tema da palestra, mas vai ser a parte da profissional dela no que seria a atuação do grupo. Tá entendendo? Então, só uma pessoa aí que eu não conheço, que é a Vanderes, que eu queria que se apresentasse, só para interação no grupo. Não quer dizer que é obrigatório, não, tá? O que aconteceu aqui? Agora voltou. É a Marilda que estava mexendo no compartilhamento, Ione? Ah, tá. Eu tô assim, gente... Era para o calendário. É para colocar o calendário na tela. Ó, são todos bem-vindos, tá? A Ione, psicóloga clínica, vai falar hoje sobre julgamento das pessoas que sofrem de compulsão. Enfim, a palavra é sua, Ione. Então, boa noite a todos. Quem já me conhece, quem não conhece. Eu trabalho na área de compulsivos há 30 anos, né? Então, estou tentando trazer a experiência daquilo que foi importante para desenvolver esse trabalho para vocês que vão também estar atuando, estar criando, né, esse projeto para que a gente possa refletir sobre questões que são importantes, né? Então, o julgamento é preciso e eu quis fazer uma brincadeira, né, com verbo e com adjetivo, né? Se precisamos julgar e se é preciso julgar, né? Se tem uma precisão no julgamento. Porque em todos os processos terapêuticos que eu tenho estudado atualmente, eles têm falado muito da questão do julgamento, como que o julgamento ele bloqueia tanto aqueles que querem ajudar, quanto bloqueia o acesso àqueles que precisam de ajuda, né? E o julgamento, ele faz com que a gente se divida, que é o que a gente está vendo acontecer no mundo, em todos os setores da sociedade, né? A questão da polaridade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é de esquerda, o que é de direita. Quando a gente vê, nós estamos sempre tomando partido. E quando a gente toma partido, a gente compromete todo a intenção de realmente estar ajudando a pessoa. E por isso que eu quis trazer esse tema, porque é um tema que a gente fala, mas eu não julgo, não. E vou falar para vocês, a gente julga o tempo inteiro. Nós somos treinados ao julgamento, né? Nós somos educados no julgamento. Você tem que andar assim porque o outro vai te reparar, o outro vai falar, o outro vai te observar. Então, desde pequenininho, nós já vamos incutindo na cabeça da criança que ela tem que estar sempre cuidando do seu comportamento para o olhar do outro. E o que é o olhar do outro? É um julgamento. Então, nesse momento atual que nós estamos vivendo, a gente tem visto surgir muitos debates e muita conversa a respeito de comportamentos que são negativos. É o bullying, né? O bullying ele surge justamente em cima de um julgamento, né? Eu julgo que você é gordo, eu julgo que você é feio, você não parece com o meu grupo. Então, o bullying é uma forma de eu diminuir aquela pessoa a partir do meu ponto de vista.
É o bullying, a transfobia, a homofobia, a intolerância religiosa, e por aí vai. Então, nós vamos vendo vários movimentos que estão sendo discutidos atualmente, o racismo, a xenofobia, que a origem deles está justamente no julgamento, que é a forma que a gente encontra de diferenciar o outro, né? Ele não tem as características do meu grupo, então ele não serve. E como que isso pode ter uma influência negativa quando a gente se propõe a ajudar outras pessoas, tá? Como a gente está se propondo a trabalhar com vários tipos de compulsão, nós temos que trabalhar muito em nós, como eu já falei desde a primeira palestra, o preconceito, a dramatização, e eu queria incluir agora essa questão do julgamento, porque o julgamento nos impede realmente de estar fazendo uma ajuda efetiva. Na realidade, a gente, quando o outro percebe que eu estou julgando, que eu estou dizendo para ele que aquela atitude dele é errada, que aquilo não pode, ele começa a se trancar, que é o que eu tenho visto acontecer nesses anos. A gente tem a impressão, a pessoa está bem agora. Nada, ela está fazendo escondido, ela está cada dia camuflando mais. Inclusive, nas orientações familiares, eu sempre digo, olha, não fique em cima desse assunto, pode ser de comida, de droga, de jogo, de computador, qualquer coisa. Você começa a tratar aquilo com muita rigidez, a tendência não é que a pessoa te obedeça ou que ela entenda, a tendência é que ela passe a fazer com mais esperteza de forma escondida. Esse recadinho aí é que vai fechar? Não, né? Então, o que a gente vai começar a olhar é justamente ter um olhar, como que eu posso trabalhar para não ter julgamento? Como que eu posso... Porque o julgamento é importante em alguns setores da sociedade. Flávia e Paula, que trabalham na área de justiça, sabem bem disso. E mesmo assim, o julgamento é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, porque muitas vezes uma situação ilícita que vocês acompanham, na hora do julgamento, de repente, o juiz pode decidir que aquilo tem um outro olhar, né? Então, nós não vamos olhar o julgamento nesse sentido, nós vamos olhar o julgamento cotidiano, o julgamento do dia a dia, e principalmente o julgamento consigo próprio. Como que eu ando me julgando? Porque eu vejo que 90% dos casos que eu acompanho clinicamente estão baseados nesse auto-julgamento, né? É que eu não tenho o padrão que a mídia vende, eu não tenho o corpo perfeito, eu não tenho o carro do ano, eu não tenho isso, e muito em função do ter. E nisso nós estamos sufocando o quê? O ser. E o ser, ele é único. Então, treinar, olhar para essa nossa forma de julgar é também olhar para cada um de nós e dos com os quais a gente convive com um olhar único, porque todos são especiais, todos têm qualidades, todos têm defeitos. Essa busca de perfeição do ser humano, nós estamos muito longe de chegar nessa perfeição. Não existe essa perfeição na face da Terra, né? Às vezes a gente se vangloria, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz nada errado, eu nunca entrei num caminho assim ou num caminho assado. Isso não significa nada, porque às vezes aquele que trilhou um caminho confuso, talvez ele se torne muito melhor do que a gente que não experimentou nada. Então, é quando você sai desse julgamento, quando você para de olhar o outro com esse olhar inquiridor, com esse olhar analista e já querendo dar respostas. Porque quando a gente começa o julgamento, nós estamos separando o que eu acho certo do que eu acho errado. E o que eu acho certo, ele diz respeito à minha experiência pessoal, tá? 99% do que a gente define como certo
ou errado está ligado à nossa experiência pessoal, ao grupo que a gente pertence, ao meio que a gente viveu. É quando, por exemplo, teve uma situação, eu gosto de exemplificar para que a gente possa desenhar, né, a situação. Então, eu acompanho um caso que a moça tem bulimia. E não adianta eu tratar dessa moça, né, que vocês sabem que a bulimia é uma compulsão por se alimentar excessivamente e pós essa alimentação excessiva provocar o vômito, a diarreia como forma de não ficar com aquele alimento no corpo. E eu falei com ela, eu falei, olha, não posso te tratar sozinha, eu tenho que tratar sua mãe. Por quê? Porque a mãe dela oferece comida o tempo inteiro. A gente até brinca. Na casa dela, a gente pode até passar raiva, mas passar fome ninguém passa. Porque é muita oferta de comida. Então, ao mesmo tempo, e a mãe fica nesse olhar, né? Ah, ela está muito magra. Nossa, que ela está engordando. Então, a mãe está sempre no julgamento. E não percebe que ela própria é uma que está ali na oferta de comida o tempo inteiro. Então, a gente nunca consegue avançar num processo com essa paciente que seja mais eficaz. Então, para todas as compulsões, nós temos que ter um olhar neutro, sem julgamento. E, principalmente, começar esse exercício, que é a sugestão que eu vou trazer para vocês, é justamente começar esse exercício consigo mesmo. Quanto que eu me julgo? Quanto que eu estou buscando em mim defeitos ou qualidades? Porque o julgamento ele não é só negativo, não, tá? Quando também eu me coloco num posicionamento maior ou melhor, eu também estou entrando na linha do julgamento, né? Eu estou dizendo, se eu sou melhor, eu estou dizendo que o outro é pior. E justamente essa busca de auxiliar, de ajudar o outro, nós temos que nos colocar como iguais. Nós temos que ter um olhar de igual para igual, porque é a única forma que realmente a gente pode convencer, estar olhando para o outro e trazendo o outro a querer estar bem, tá? Então, o primeiro trabalho que a gente faz no julgamento é com a gente mesmo. Então, eu vou convidar todos vocês a partir de hoje, tá tendo um olhar mais neutro a respeito de si mesmo. Julgando, não julgando mais, né? Eu não vou sair dessa forma porque o outro vai me olhar. Não, eu vou sair dessa forma porque eu quero, eu posso, eu tenho condição, eu escolhi. Que é outra coisa importante, quando a gente vai trabalhando essa questão do julgamento, é olhar para o outro, o sujeito que tem escolhas. Tem escolha, inclusive, querer ficar mal, querer ficar muito mal, querer ficar endividado, querer ficar gordo, querer ficar descabelado, querer ficar nervoso. Tudo na vida, mesmo aquilo que a gente acha negativo, são escolhas. Tem pessoas que escolhem o tempo inteiro estar nessa situação, né? Muito chapado, né? Porque aprendeu que para ter prazer eu tenho que fazer uso de alguma coisa excessivamente. Pouquinho não serve, né? Comer pouquinho não dá, beber pouquinho não dá. Então, quando eu começo a olhar para mim e começo a trabalhar em mim o não julgamento, eu começo a me preparar melhor para olhar o outro sem julgamento. Tá? Julgamento não tem nada a ver com bom senso, tá, gente? Eu lembro uma vez que eu fui dar um curso e a gente falando do não julgamento e tinha um rapaz que ele tem espectros autistas. E ele falou, mas é importante o julgamento, sim, para se pôr limites, sabe? E ele ficou muito agitado quando eu falei sobre isso, né? E eu falei para ele, não, os limites têm que ter uma característica de um bom senso. Mas, com certeza, aquele rapaz
por conta do jeito de ser diferente, ele viveu e vive ainda muito julgamento. Ele acaba tendo que se adequar, né? As pessoas não respeitam o jeito que ele é, e sim tentam colocá-lo dentro de um jeito que é aceitável, que é a normose, né? Que é o jeito normal. Então, tanto que a gente, às vezes, mata uma possibilidade de uma mente brilhante, de uma pessoa que possa realizar várias coisas, justamente pelo julgamento, né? Que isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Vai depender de cada contexto. Nós temos que ter esse olhar do todo, que é muito difícil. É muito difícil. Nós estamos sempre presos no nosso mundinho, no nosso grupinho, e atualmente, com a tecnologia que nós temos usado, vocês devem já ter percebido isso, que nas redes sociais a gente acaba só vendo coisas de pessoas que concordam com a gente, de pessoas que pensam como a gente. Até sugiro assistir o documentário, né, sobre as redes sociais, porque ele é muito impactante. Quando você vai vendo que todo o algoritmo das redes sociais, da internet, eles estão voltados para isso, para que a gente só conviva com os nossos grupos, com pessoas que concordem com a gente. E quanto que isso é frustrante, porque a vida na Terra, a vida no mundo, a vida na nossa cidade, ela é muito diversa. E o ser humano é muito diverso, ele é muito diferente. E todas as vezes que a gente tenta colocar aquele sujeito alinhado, enquadrado, dentro daquilo que eu aceito, na realidade eu não estou ajudando ele a ficar bem. Eu estou criando um problema que alguma hora vai explodir. Que é o que a gente às vezes vê acontecer, né? nas manchetes aí, os crimes bárbaros e os comportamentos mais extravagantes, justamente por conta disso. A pessoa dá conta durante um tempo de fazer aquele papel. Mas uma hora, aquela consciência, aquela personalidade, ela vai explodir. E ela vai revelar quem ela de fato é. Então, todo o trabalho voltado no cuidado, na assistência do outro, nós temos que buscar essa neutralidade. E ela começa pelo não julgamento. Tá? O que às vezes uma coisa é certo para mim, numa outra família vai ser totalmente errado. Num outro contexto vai ser totalmente errado. Então, nós começamos a perder um pouco essa dualidade, essa mania de separar as coisas no preto e o branco, o bom e o mal, porque cada coisa vai trazer um significado muito importante. Às vezes, é igual, por exemplo, um acidente. Todo mundo pensa, mas o acidente é mau. Mas talvez é através daquele acidente que aquela pessoa vai tomar uma nova consciência. A doença é ruim, mas foi preciso, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje uma pandemia, para nós revermos um tanto de comportamento que nós estávamos displicentes, como higiene, por exemplo. Hoje mesmo eu estava atendendo a paciente que é enfermeira, e ela falando, Ione, e é incrível que hoje profissionais da área de saúde estão tendo que ter obrigatoriamente maior cuidado com a higiene. Que, inclusive, isso estava se perdendo. O índice de infecção hospitalar é altíssimo. Por quê? Falta uma higiene correta. Parece que nós estamos voltando lá no século XIX, que eles ainda não sabiam, né, que o que provocava infecção, o que matava as mulheres no parto, até porque os médicos não lavavam a mão, os parteiros, as parteiras não lavavam a mão, não faziam asepsia de mudar de um paciente para o outro. Então, tem muita coisa que acontece que traz benefícios. Hoje mesmo, a gente pensando nessa questão do isolamento social. O isolamento fora, mas nós estamos vivendo dentro de casa uma outra oportunidade.
uma grande oportunidade, principalmente onde tem criança, onde tem filhos, de estar olhando para eles. Quantos de nós que passamos muito mais tempo longe dos nossos filhos, longe do convívio familiar, e sem conhecer quem de fato mora ali, quem de fato está na mesma casa. Então, é ter sempre esse olhar. Uma coisa que eu vejo que é negativa, sempre vai trazer algo positivo. Porque sempre que a gente perde algo, a gente ganha. E sempre que a gente ganha, a gente perde alguma coisa. Então, é quando você começa a pensar que essa polaridade ela é desnecessária. Porque sempre nós vamos encontrar uma razão, uma explicação e até um benefício com determinadas situações. Há muitos anos atrás, eu já usava uma frase nas reuniões de família que eu fazia de familiares de usuários de drogas, que era, em vez de lamentar, comece a agradecer. Porque estar vivendo essa situação é uma oportunidade de mudança na sua vida e não na vida do outro. E tive várias respostas positivas nesse sentido. E consegui assistir várias mudanças em famílias, e começando daquele que não era, vamos dizer, o problemático. Começando com aquele que se dispõe a cuidar do outro, que se dispõe a facilitar o cuidado com o outro. Então, quando a gente vive uma situação difícil, é hora de pensar, o que eu posso fazer com isso? Né? Sair do lamento e da queixa, porque o julgamento também faz isso. Faz com que a gente fique na queixa. Está muito difícil, vai ser complicado, né? Já fiz de tudo. Como assim já fez de tudo? Né? Justamente porque ficou o olhar voltado para o outro. Eu já fiz de tudo por mim. Eu já trabalhei em mim as coisas que eu quero ver modificadas no outro. Por isso que todos nós que estamos dispostos a trabalhar nisso, não precisa ser psicólogo, né? Que a proposta inicial do grupo é justamente essa, que são pessoas de diversos setores, com a simples vontade, com a intenção de fazer algo de bom. Então, mas aí nós precisamos nos preparar, né? Porque eu, a Bianca, né, a Patrícia, que já tem outras pessoas que já trabalham na área social, ou com serviço social, o próprio Paula e Flávio, a advocacia também, ela também faz isso. Né? Quando a gente recebe a pessoa, a gente já sabe, eu tenho que acolher. Não importa o que ela fez, importa que tem um ser humano ali na minha frente que está me pedindo ajuda. Então, trabalhar essa questão do julgamento, né, porque ele não é preciso. Ele não é preciso. Nem preciso de precisão e nem necessário. Na realidade, ele acaba bloqueando as possibilidades, que é o que eu assisti esses anos todos. Lugares muito rigorosos, posturas muito repressoras, não geram uma recuperação, uma reabilitação do sujeito. Cria pelo contrário, vai criar uma mentira ali, uma dificuldade até dele se sentir assim, capaz de mudança. Ele vai começar a fazer um teatro, né? Inclusive, eu já vivi várias situações assim na clínica, de paciente falar, eu abandonar tratamento porque recaiu, não querendo me machucar. E aí eu tive que olhar para mim, peraí, o que eu estou transmitindo para esse paciente, para esse sujeito? Que a recuperação dele é mais importante para mim do que ele próprio? Sabe? É o que a gente vê acontecer, inclusive nas clínicas, inclusive no próprio consultório, sabe? Porque é um exercício constante. É um exercício constante sair do julgamento. E como que isso também nos traz sanidade mental. Eu vivi algumas situações já até
questões sociais mesmo, em que eu estava ali lutando para ter voz e para que as pessoas enxergassem de outra forma. Aí eu vi que eu estava adoecendo. Eu estava entrando numa crise que não ia resolver nada, que não ia ter nenhum tipo de resultado. O único resultado que teria seria o meu adoecimento. Que aí eu lembrei lá no comecinho, quando eu comecei a clinicar, eu comecei a observar isso. Colegas adoecendo, psicóloga tendo câncer, psicóloga que trabalhava com a família teve câncer, o outro teve um surto. Eu falei, que isso? Aí que eu comecei a observar, que é porque eles entravam na história. Quando a gente julga, a gente conecta com a situação e não com a pessoa. Então, quando eu me deparo com alguém que está com problema, onde que eu encontro em mim também, por exemplo, uma pessoa chega, vamos dizer, queixando de uma situação familiar que não está boa, pode ser com o marido, com a mãe, aí eu me identifico. Porque eu tive um problema no meu casamento, então eu me identifico e vamos ficar contra esse marido. Então, quanto que isso vai influenciar? Porque, na realidade, eu não estou atendendo o sujeito, eu estou atendendo a minha história. Eu estou olhando para a minha história. Então, eu tenho que me abster disso. Porque tem gente que vai conseguir resolver. Eu resolvi de uma forma. Eu resolvi o meu problema no matrimônio separando. A outra pessoa pode resolver o problema que ela tem no relacionamento se dando bem, conciliando. E, na realidade, a grande intenção que a gente tem ao desenvolver esse trabalho é a conciliação. É a conciliação do sujeito consigo próprio. É a conciliação dele com a família. Porque as situações de compulsão, elas vão destruindo as relações, as conexões. Eu não gosto de falar que destrói a família, não. Eu gosto de falar que atrapalha, que interfere nos relacionamentos. Agora, destruir a família tem que ver a intenção que essa família tem por trás também. Porque muitas vezes uma pessoa da família tem um problema, só que existem outros que deixam de chamar atenção por causa daquele problema. É igual se tem o caso da moça com bulimia. Tinha outros problemas muito mais sérios dentro de casa. Inclusive, a bulimia era o ponto de, vamos dizer assim, chamar atenção para si, porque ela era rejeitada, ela era humilhada por um pai que deixava bem claro que não gostava dela. Então, o comportamento desse pai, muito perverso, era muito mais sério do que a bulimia. Então, às vezes, a gente está olhando ali para um ponto e esquece de outros. Esquece de olhar para o todo. Por isso que é importante sair do julgamento, sair da polaridade. Entender que determinadas situações... Por exemplo, eu não posso comparar uma pessoa que abusa de drogas no meio social de classe média alta com aquele que está ali no meio da comunidade em pleno tráfico e que o traficante mor lá do morro da comunidade é que sustenta e que mantém as famílias. É bem diferente. As situações são bem diferentes. Sabe? Um vai acabar entrando para o tráfico por necessidade, o outro por malandragem. E a gente acha que o malandro é o da comunidade, né? Mas o malandro é aquele que tem condição, que poderia estar investindo em outras coisas, mas ele tem mais facilidade de trabalhar no tráfico, inclusive de instituir isso. Sabe? Então, nós temos que ter um olhar neutro. Nós temos que ter um olhar neutro, inclusive, em relação a gente mesmo. Das escolhas que a gente faz, em que momento que a gente fez. Porque o julgamento também nos impede de ver que determinadas escolhas que a gente faz na vida, elas foram acertadas, elas foram necessárias naquele momento, naquele contexto que eu vivi. Quantas mudanças cada um de nós já fez ao longo dos anos?
Ou quantas mudanças nós fizemos na última semana, quantas mudanças que a gente fez nos últimos meses, né? Quanta coisa que nós estamos refletindo e vendo que não tem tanta importância, depois que a gente está passando tanto tempo assim, em casa, né? Restrito. Então, quantas vezes que nós já optamos por coisas diferentes? Então, por isso que o julgamento, né, o não julgamento, ele é uma ferramenta que nós temos que usar muito, tá? Porque a gente não pode julgar pela história que chegou. Nós teremos que ter muito tempo, fazer muita pesquisa para chegar ao ponto-chave. E a proposta não vai ser essa, né? A proposta vai ser uma coisa breve, uma coisa que possa trazer alívio. E muitas vezes o alívio não vai vir através de um comportamento exemplar. O alívio pode vir de pequenas mudanças. Igual uma vez um paciente meu deixou de tomar cachaça, mas não parou de tomar cerveja. Mas ali já houve uma mudança e aquilo foi benéfico, ele passou a se relacionar com o filho, com a ex-esposa, e está ótimo. Sem esperar que ele seja aquele ser, né, irreconhecível. Não, ele é aquele mesmo. Ele é aquele mesmo. Não era o álcool que deixava ele pior, né? O excesso, sim, mas ele é daquele jeito. E por aí nós vamos olhando em relação às outras coisas também. É igual eu fico vendo o jogo, né? Jogo de azar. Ontem mesmo hoje eu saí na rua e fiquei vendo todo lugar que você olha, ou tem uma lotérica ou tem uma casa do bicho. Todos os lugares que você vai. Imagina uma pessoa que tem compulsão. Como que ela distancia da sua droga? Lanchonete, bar, todo lugar tem muito. Tem muito. Então, como que eu vou julgar aquele sujeito que não consegue ter controle? Sendo que ele tem estímulos em todos os lugares. Tá? Então, é quando a gente tem que passar a não julgar para que eu possa desenvolver mais a empatia, porque é através da empatia, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, que a gente vai ter mais condições de ajudar. Que a gente vai conseguir ajudar mais efetivamente. Sabe? É parar de falar que tais reclamações ou que tais reivindicações são mimimi. Eu não sei. Eu tenho que estar na pele, igual às vezes quando o pessoal fala, mas agora está um saco, porque hoje a gente tem que prestar atenção em tudo. Gente, nós estamos evoluindo, nós temos que prestar atenção em tudo. O respeito pelo ser humano, ele não passa mais por ordens que eu li num livro de ética ou num livro religioso, não. É no cotidiano. É no dia a dia que a gente vai poder experimentar a empatia de saber que a dor do outro tem o tamanho do outro. Eu não posso dizer para o outro, igual a gente ouviu, quantas vezes nós ouvimos na infância, né? Quando caía e machucava. Quando casar passa. Chorar para quê? A dor do outro é do outro. Tem gente que sente dor demais. E tem gente que não sente nada. E por conta disso, eu não posso pegar a minha referência para fazer referência no outro. Eu não posso dizer, já ouvi um tanto de gente falando, mas outro dia mesmo eu usei uma situação com a paciente alcoólica que ela parou de fumar de uma hora para outra. Eu falei, olha que interessante. Você parou com uma droga muito mais difícil. Então, eu quis mostrar para ela que ela tinha a capacidade se ela fizer a escolha. Mas, por enquanto, ela não fez. Entendeu? E eu não sou aquela que vou recriminá-la porque ela não fez aquela escolha. Eu sou aquela que vou apoiá-la. Inclusive, se ela resolver morrer bebendo. Se ela resolver adoecer bebendo. É a escolha dela.
Nós também temos muito medo quando se fala de morte, né? Nós temos muito medo. E a morte o que é? É o fim de um ciclo. Então, nós temos que começar a pensar, inclusive, nisso. Tem gente que não tem medo de morte. Nenhuma. Dirige bêbado, pula de bungee jump, né? Coloca a mulher no porta-malas junto com o cachorro, sabe? Tem gente que não tem medo nenhum da morte. Sabe? Que acha que pode brincar com tudo, pode fazer do jeito que quiser, que vai estar bem. Então, pessoas, nós não temos também que estar colocando esse olhar para o outro. Então, quando nós saímos do julgamento, nós desenvolvemos mais a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, como o outro, que é muito difícil, sabe? Nós temos uma tendência a minorizar a dor do outro. A dor do outro é sempre menor do que a minha dor? Não. A dor do outro tem o tamanho que ele necessita, que ele tem. Outra coisa, foi sábado, eu acordei, meu vizinho tocando violão, e estava tocando aquela música do Renato Russo, aquele trecho que fala, temos nosso próprio tempo. E é isso também que a gente tem que ter em mente o tempo todo. Cada um tem um tempo. Tem pessoas, como eu falei, tem pessoas que vão parar uma situação no estalo e tem outras que vão passar anos sem nem perceber que aquilo é uma situação ruim. Outra coisa que eu tenho acompanhado é que essas ideias de que determinadas coisas, igual a gente começou hoje conversando sobre animais, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, é muito relativo. Tem pessoas que usam droga a vida inteira e não tem problema nenhum, e tem pessoas que usam pouco, em poucos meses já estão no fundo do poço. Tem pessoas que comem de tudo e não tem nada, problema nenhum. Tem pessoas que comem super pouco, super reduzido, super vigiado e tem sérios problemas de saúde. Então, quantas vezes nós determinamos que aquilo vai acontecer e aquilo não acontece? Então, temos que sair um pouco desse olhar também. Tem pessoas que vão adoecer, tem pessoas que vão morrer, tem pessoas que vão causar muitos danos, e tem outras que vão viver a vida tranquila naquela situação. Então, o tempo inteiro nós temos que ter esse jogo de cintura, sabe? Um olhar tranquilo daquilo que nós vamos encontrar. Porque senão, gente, nós não damos conta nem uma semana, nem o primeiro grupo, sabe? Sempre lembrando que somos muito levados a olhar para o drama. Esse período aí de quarentena, eu morro de rir, porque tem gente morrendo aí com 90, né? Gente famosa. Ah, fulano morreu, que tristeza, 91 anos, fez 91 anos, cara. Mas eu chorei demais. Mas ele estava com 91 anos. E o povo reclamando que 2020 está morrendo tanta gente. Todo ano morre tanta gente, famosa ou não famosa. Morre gente jovem, morre gente velha. Então a gente fica nesse julgamento de que o outro não podia morrer porque ele era muito bom. Mas ele ia ficar velho ali, caquético, e só para estar aqui na nossa presença? Então você começa a olhar quantos julgamentos que a gente faz que são desnecessários. Que são até, como é que fala assim, cansativos. Porque a gente fica nessa repetição, sabe? Buscando sofrimento onde não tem. Eu brinco muito porque, principalmente nessa área de drogas, eu falo para as pessoas, gente, as pessoas usam droga porque é bom. Se fosse ruim, ninguém usava. O problema é o abuso. Agora, quando você tira o olhar da droga
e passa a olhar para a pessoa, isso modifica totalmente. Isso começa a ter um novo olhar. Há um respeito muito maior. Há uma capacidade de escolha, de percepção, de que a coisa pode funcionar diferente. Então, é quando a gente para de ter certezas absolutas sobre tudo. Isso é assim, ou isso não tem jeito, sabe? Ou isso vai acabar desse jeito. Olha, eu vou falar para vocês, eu já vi casos que eu tinha certeza que não dariam certo, que seriam complicados, e outros que eu achei que ia ser super fácil, e não tive a previsão certa de nenhum dos dois. Sabe? Eu prefiro ficar na expectativa, na perspectiva da esperança. Esperançar que a coisa melhore, mas não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista daquele sujeito, do ponto de vista daquele lugar. Sabe? Que isso vai ser muito mais eficaz do que simplesmente eu ficar querendo criar uma normatização, um padrão de recuperação, que é o meu ideal. Bom, eu queria passar essa ideia do julgamento e queria abrir para vocês, para a gente conversar um pouquinho, para vocês trazerem também o que vocês pensam a respeito. Alguém aí quer falar? Eu. Oi, Ione, eu acho bacana a questão do julgamento. Tá todo mundo ouvindo? Tá, né? Tá. A gente se despir totalmente do julgamento, a gente não consegue. O que eu costumo fazer para não cair nessa armadilha, que é justamente do julgamento moral dos clientes, né? Que é isso que prejudica. Né? Eu julgar se o cara está certo ou errado. Não sou eu vou me trair. Não é? Principalmente quando eu tenho que defender um cara que, às vezes, as pessoas já estão... a gente procura o quê? O que interessa no julgamento técnico. Não é? Para mim, eu falo, às vezes, até para o cliente. O que aconteceu não me interessa. Tá? Isso eu falo como advogado, muitas vezes. Me interessa o que está no processo. Então, eu quero saber de você só as respostas que eu vou te fazer de acordo com o que está no processo. A verdade não me interessa enquanto advogado. Podem ficar chocados aí, mas às vezes eu procuro nem saber a verdade, porque vai me contaminar. E eu acho que isso é uma contaminação que às vezes por quê? Porque senão eu entro no drama do cara, eu deixo de funcionar como advogado e passo a funcionar como parte. Tá entendendo? E é isso que eu captei, que você colocou. Não pode, senão a gente vira coadicto. Tá entendendo? Se a gente começar a julgar o cara moralmente, coitado do cara, gente, ele cheira só um pouquinho e fica louco. Mas ele é gente boa, porra. Deixa o cara cheirar um pouquinho. Eu virei coadicto. Tá entendendo? Ou ao contrário também. Ao contrário também. Filho da puta que só quer saber de cheirar. Não é? Então, se a gente estiver julgando, a gente vai ter lado. Não é? E o que a gente tem que focar é o porquê do comportamento dele, qual o comportamento dele, como que ele vai fazer para sair ou não daquele comportamento, se ele quiser sair, né? Ou se ele quiser permanecer também, que chafurde nele, né? Isso. Exatamente. Você falou tudo. É exatamente isso. O não julgamento, porque senão eu vou entrar tanto que eu vou ficar ali codependente daquela situação. Então, cada um que não cumprir ou que não conseguir avançar, nós vamos desanimar tanto que não vai ter futuro o que a gente se propõe a fazer. Boa noite a todos. Posso falar um pouquinho, Ione? Pode, Bianca, tudo bem? É porque eu lembrei essa semana uma conversa que eu tive lá no trabalho, justamente sobre essa questão da neutralidade, né? Que as pessoas estavam
falando sobre o sexo, sobre opções de vida e tudo. Aí eu comentei com eles, eu falei, pois é por isso que eu aprendi na faculdade, é por isso que às vezes a gente tem uma escuta diferenciada, um olhar diferenciado, porque quando você até falou assim, no início dos meus atendimentos, alguns colegas surtavam, alguns colegas, eu fiquei pensando nisso, porque um dos nossos trabalhos é aprender a ser neutro, é a gente não misturar os nossos problemas com os problemas do outro, porque a partir do momento que a gente mistura os nossos problemas com os problemas do outro, a gente já não consegue mais trabalhar e ajudar. Então, assim, se aquele outro, né, vamos supor, se a opção sexual da pessoa é X e ela é feliz daquele jeito, então, que bom. Agora, se ela me trouxe aquela opção com algum problema, né, interno naquele relacionamento, é aquilo ali que eu tenho que resolver. Não é a opção sexual dela, é o problema que ela está vivenciando. E isso chocou um pouco, sabe, o ambiente de trabalho, porque eu falei assim, é difícil, né, porque às vezes muitas pessoas acham muito fácil resolver o problema do outro. E não é assim, né? E eu também fui apontada, né? Às vezes, sou muito vaidosa e a gente tem no ambiente que eu trabalho, as pessoas não têm o costume de ser muito vaidosas. Então, me falaram, você tem que ser mais humilde e andar sem unha feita, sem o cabelo arrumado, sem o batom, sem o brinco. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, independente do ambiente no qual eu estiver, da minha quantidade financeira, de como eu for, meu cabelo vai estar limpo, meu cabelo vai estar escovado, minha unha vai estar feita, meu batonzinho vai estar na boca, eu vou estar com brinco, porque eu sou assim. E as pessoas têm que me respeitar do jeito que eu sou. Entendeu? Se você não gosta, não tem problema nenhum. É uma escolha sua. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser como você. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar, porque senão é muito sofrimento, é muita dor, e isso vai gerando vários outros problemas, né? Que a gente vê. Igual essa ideia que você acabou de passar, né? Eu estou indo trabalhar num lugar humilde, então eu tenho que me vestir iguais a eles, eu não posso trazer uma coisa boa, uma coisa bonita, extravagante, Exato. né? Exatamente. Então, isso é julgamento, né? Então Exatamente. as pessoas olhando assim, você vai humilhar aquelas pessoas. Não, eu vou trazer alegria, eu quero mais tá me colocando assim, né? Quando eu ia fazer trabalho social, eu era chamada de Hebe da favela, porque eu ia para a favela de salto alto, o meu cabelo era pintado de muito louro, muita argola dourada, e eu deixava eles pegarem, eles colocarem, para eles se sentirem. Então, na hora que eu parava o meu carro era o mais protegido ali, eu era a Hebe da favela chegando. Aí todo mundo queria me receber na casa deles, me ver, porque eu levava doações, eu levava as coisas, e eu adorava, mas assim, eu tava indo prestigiá-los, do jeito que eu andava lá no meu consultório, na minha casa, eu ia lá visitá-los, sabe? Exatamente. Então, eu me sentia bem assim, e eles se sentiam, porque eu ia muito aberta, porque tudo depende da forma que você vai. Então, como eu ia muito aberta, eu era muito bem recebida, né? Era muito bom. E você ia original, né? Você ia de forma espontânea, autêntica, né? Exatamente. Exatamente isso. Obrigada. Você quer falar, Flávio? Não, eu só ia falar porque culturas organizacionais, no Brasil principalmente, as pessoas que se destacam, elas são consideradas atentatórias à cultura organizacional. Nós temos, infelizmente, esse pensamento nas instituições brasileiras. Eu não vou nem falar da instituição que você pertence, não, tá, Bianca? Porque conheci, sei, mas que é pior ainda. Mas
Por exemplo, eu sou da Advocacia Geral da União. Tive um problema grave com um procedimento que eu instalei lá, que as pessoas não queriam que instalasse. Tomei um processo administrativo para depois chegar à conclusão que o que tinha que fazer era do jeito que eu estava falando que tinha que fazer. Mas sofri um processo administrativo, porque eu era o diferente. E eu estava comentando isso com a Paula hoje. Para nós, que somos diferentes, é muito sofrido. Porque uma coisa é você ser diferente de modinha, tá entendendo? Eu vou sair de casa hoje, eu vou estar diferente, então, a hora que o bicho pegar, eu me recolho e fico igual a todo mundo. Para nós que somos diferentes em tempo integral, a coisa vai agravando. E você não dá conta de retroceder. Por quê? Porque não está dentro de nós. Tá entendendo? Então, e não chega nem a ser uma opção de vida. Porque eu não fiz a opção por ser desse jeito. É ser da forma que é. Eu imagino que é a mesma coisa que o cara que é gay, que é o cara que tal, que ele é desse jeito e ninguém aceita. Tá entendendo? E a gente sofre. E a cultura brasileira, se você é diferente, se você é fora do padrão, você é marginalizado. Na verdade, é assim que a gente se sente. Marginalizado. Exatamente. E você falou uma coisa certa, não é só nós que somos extravagantemente diferentes, não. Todo mundo é diferente, todo mundo tem características que são únicas. E olhar para isso com amor, com respeito, sabe? Não querer... porque eu acho que o que mais traz sofrimento, principalmente sofrimento mental, é quando a pessoa tenta se adequar nas caixinhas sociais e vai chegar uma hora que ela vai explodir. Não é à toa que no nosso país o consumo de antidepressivo, de calmantes, é uma situação absurda que nós estamos vivendo atualmente. De pessoas tentando se adequar. De pessoas recebendo diagnóstico. Eu estou assim, impressionada, quase tive uma coisa até lá no grupo, né? Uma pessoa pedindo Ritalina e querendo comprar Ritalina. Eu falei, meu Deus, ai que vontade de chamar no particular e falar, não faz isso com seu filho. Você vai ser mais uma que vai estar enquadrando nele num padrão. E nesse momento que nós estamos vivendo uma nova escola. Quem que está interessado em cobrar conteúdo nesse ano de 2020? Me fala, gente. É absurdo. Sabe? Querer que uma criança fique 5 horas sentada na frente do computador e alegre de estar assistindo aula pelo vídeo, sem ninguém para beliscar, roubar os chicletes, pegar a borracha, puxar o cabelo, sabe? Então, assim, eu tenho conversado com mães aflitas assim, deixa, cobra o mínimo que pode fazer. Imagino que para professores como a Patrícia não deve estar sendo fácil também, não. Sabe? Dar aula para computador, dar aula sem saber se o aluno está ali aprendendo, mas nós estamos vivendo isso do supetão. Agora, tem que tomar cuidado nessa coisa de não querer padronizar comportamento de ninguém. Hoje uma criança que é criança, que quer brincar, que sobe, desce, que mexe, ela é considerada imperativa. Uhum. Sabe? Uma pessoa produtiva como você, Flávia, eu não te vejo como uma pessoa imperativa, não. Eu te vejo como uma pessoa produtiva. Porque eu tive uma assim em casa, e que tinha vários trabalhos, e que tinha vários trabalhos importantes, e que dava conta. Então, por que tem que dar remédio para uma pessoa assim? Não, tem que dar mais trabalho. Tem que criar mais projetos, porque dá conta. Também acho. Mais trabalho. Oi, Ione. Flávia. Posso também fazer uma colocação? Pode falar. Doutor Flávio, querido, eu também me incluo no rol dos diferentes. Há vários gêneros de diferença, né? E a gente sofre muito com isso, porque, querendo ou não,
é do lado, principalmente no lado profissional, que às vezes a gente faz coisas que a gente sai da caixinha da gente. E doutor Flávio, eu acho que o doutor Flávio e a Maurício são os únicos homens que tem aqui, né? Não, tem o nosso outro amigo. O Birajara. O Birajara. Mas... Na verdade, eu e o Birajara mesmo. O Amarildo, assim, é amigo. Eu não estou sendo feminista, não, mas, olha, vou falar... Eu entendo a questão da exclusão, tá vendo? É muita... Tá falhando, Ed. Tá falhando, Ed. É muito... Às vezes é profissional. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Tô. Tama. Oi. Oi, estamos ouvindo. Tô, Tama. Dá para ouvir? Agora o tempo sim. todo, o tempo todo a gente tem que se esforçar. Hoje eu participei de uma reunião que, assim, essa reunião de agora com vocês está sendo muito importante para mim, porque hoje eu participei de uma reunião, e uma reunião assim, pesada, que você tem que se esforçar ao máximo, que você tem que sair fora da sua caixinha, que às vezes eu estou falando né? Eu me sinto, às vezes, falando, meu Deus, não é possível que eu estou indo em uma vertente e às vezes as outras pessoas estão indo no contrário. Será que eu que estou errada? É da forma que a gente pensa, principalmente por ser mulher, viu, Flávio? Com todo o respeito que eu tenho a vocês, homens, mas é difícil. E aí, eu sou elétrica, igual o doutor Flávio, muito elétrica. Eu acho que eu sou movida a isso, a adrenalina, a fazer 10 coisas numa hora só. Se você me ver parada, é porque eu estou com algum problema, porque o meu normal é esse. E, às vezes, acho que o meu normal tem que tomar remedinho, porque, nossa, mas ela é muito agitada, nossa, mas ela é muito acelerada, mas realmente é o meu normal. Agora, eu me sinto diferente. Cada dia que passa, eu me enquadro aí no rol que o doutor Flávio se enquadrou, eu me enquadro nesse rol também, porque não é fácil, principalmente no lado profissional. Você, o tempo todo, você ter que ficar ali... É difícil. Vou falar uma coisa... E essa palestra, aí serena o coração da gente, engraçado, né? Muito é dado, muito é cobrado. Mas a hora que a gente olha para dentro da gente, que a gente ouve os outros falarem como você acabou de falar, aí a gente serena um pouco mais o coração e fala, meu Deus, mediante a tanto problema, só de estar saudável e estar nessa agitação e falar, não, entrega, agradece, confia e acredita, segue aí, e principalmente serenar o coração, nos aceitarmos. A primeira coisa é nos aceitarmos, dentro das nossas diferenças. Se a gente se aceitar, a gente consegue tocar o barco. E é isso. Edileuza, isso que eu sugeria, se a gente treinar essas semanas, sair do auto-julgamento, se perguntar, eu estou me julgando a partir de qual ponto de vista? Porque o ponto de vista que te interessa é o seu. O ponto de vista que me interessa é o meu. Então, quando eu estou no auto-julgamento, eu estou julgando a partir do ponto de vista do outro. Já não é o meu ponto de vista. Então, é um treinamento. Comece com você. Saia desse auto-julgamento. Se aceite como você é. Que sejam as Hebes do... Adorei seu apelido, viu, Bianca? A Hebe da favela. É a Hebe da favela, é a louca de tal lugar, é o maluco do porta-mala, e por aí vai, né? Só explicar a piadinha que a Ione está falando aí do porta-mala, foi o seguinte, eu estava com o meu cachorro aqui e eu estava falando que ele me ama muito, que eu fiz o teste do porta-mala com ele e com a Paula. Né, que eu deixei a Paula 2 horas no porta-mala junto com o meu cachorro, 2 horas no porta-mala. A hora que eu abri, via quem fez festa para mim.
É desse jeito. É Aí desse repete jeito. a piada, né? Já contou uma vez, tem que contar a segunda vez. E vai contar várias vezes, né, Paulo? Que a gente já Faz parte da sabe. TDAH. Faz parte da TDAH, o médico já me consolou, que ele repete a piada 800 vezes, a mesma piada. E acho graça em todas, do mesmo jeito, como se fosse a primeira. Pode. Esse aqui, gente, a loucura tem o ganho colateral também, gente. Vocês acham que não tem, não? Claro, você está achando? Lógico. Ô, E Yuri, é que a Ritalina não dá jeito mesmo, né? Aí a situação do pessoal, ó. Não, tem que tomou tomar Ritalina, a nossa. vida inteira aí. Não. Eu tomei o Venvança, a Ritalina e tal, nenhum fazia efeito para mim. O Concerta também? Venvança, Ritalina, canabidiol, LSD, MMD, nenhum fazia efeito em mim, isso tem tudo. Mentira, Esses remédios todos atuais não fazem efeito em mim, não me conserta. Nenhum. Pois é. E será que precisa de conserto? Ou precisa de adequações dentro daquilo, tipo assim, é óbvio, né, Flávio, que a gente tem que ter o olhar, não tem que ter o auto-julgamento, mas a gente tem que ter bom senso. O estado diferenciado de consciência, às vezes, é muito bom. Não é? Então, estado alterado de consciência é muito bom, né? Você tem que estar sempre sabendo, até aqui, até ali, sabe? Não dá para... Essa é a diferença, você ter sempre o limite, ou se conseguir ver seus limites, né? Isso parece que isso é que eu aprendi que faz a diferença do comportamento compulsivo para o comportamento normal de uma pessoa, até de quem transgride, até do transgressor normal, não é, que sabe que está fazendo errado, mas faz, para o compulsivo, que sabe que está fazendo errado e não consegue não fazer. Está entendendo? A diferença é essa. O compulsivo, ele até tem vontade de não fazer. O transgressor normal, ele quer fazer mesmo. Então, pronto. Ele quer fazer e quer pagar o preço daquilo. O compulsivo, ele sofre porque ele tem uma crise existencial que ele não quer fazer o que não quer fazer e é levado a fazer. Eu não vou falar que é um ato de prazer, porque já deixou de ser prazer para ele, né? Uhum. Era enquanto ele conseguia impor limite. A hora que ele virou escravo do comportamento dele. A diferença é essa. E é interessante, né, que a medicina tradicional está sempre querendo dar o medicamento para solucionar aquele comportamento. E comportamento a gente só modifica com muito trabalho. Muito trabalho de autoconhecimento, terapias, envolvimento com o social, envolver todo mundo que está em volta. Por exemplo, né, pegando isso aí que a Paula falou, a Paula tem que ser também orientada, né, Paula? Se a família não recebe uma boa orientação, ela não consegue lidar com a característica do outro. Não, a Paula saiu de uma família de pessoas que eram inteligentes, cheia de doutor, de tal, e caiu numa família de pessoas geniais. E aí ela teve um problema de autoestima também. Geniais e modestas, né? Impressionante. Modestíssimas e humildes. Paula, vou passar as orientações para você. Beretta 45, PT, pistola, né? 22, entendeu? E a prática da humildade também. É interessante isso, porque é difícil a gente lidar mesmo. Por exemplo, Pedro teve uma fase que ele só estudava de madrugada. E eu falava, gente, como que estudar de madrugada? Sabe, minha cabeça não entrava aqui. Aí falava, Paula, eu só consigo produzir se for de madrugada. Deixa. E para mim era difícil, porque para mim era fora do meu normal, né? Só estudava ouvindo música. Aí eu falava, como que presta atenção se está ouvindo música? Né? Na minha cabeça, é uma coisa completamente fora da realidade. Para eles, não. Para eles, se desligar a música e ficar silêncio, ninguém dá conta de estudar. E que saco.
E aí eu tenho que ir o tempo inteiro tentando entender para conseguir me adaptar, compreender e respeitar, porque é um mundo completamente diferente do meu. É difícil, assim. Por isso que precisa dessa ajuda. Se você não tem uma ajuda, se você não tem uma orientação, você fica perdido. Você fica tentando impor o seu jeito. Você colocou muito claro com esse exemplo de Carlos, que é exatamente por aí. Você sai do julgamento. Só existe um jeito de estudar, o jeito certo é esse. O outro jeito não vai funcionar, né? A gente quer resultado. Agora, os meios que vão conseguir aquele resultado vão ser únicos para cada um. Mas não é fácil, não. É difícil a gente ter essa noção. Mas vamos treinando, vamos treinando. Você está indo muito bem. Então, é julgar, né? E você está bem saudável, viu, Paulo? Que bom saber. Vem tentando. Pior é quando a gente vê o familiar adoecendo porque não consegue controlar, né, o outro. Então... eu posso imaginar, porque, né, a pessoa, às vezes, é tão fora do normal dela, tão fora da curva. Dos padrões. Você entende como padrão que você não consegue lidar, né? É muito difícil. Não é fácil, não. E vou te falar, viu? Nesses anos todos, os pacientes mais interessantes eram justamente esses totalmente fora do padrão. Pois é. Bem divertido. Desafiadores, né? Engraçado que quando eu era novinho, eu tive uma namorada que ela brigava comigo todo dia. E ela falava assim, mas é tão difícil para você assim ser um pouquinho normal igual todo mundo? Eu falava assim, coitada, eu fico imaginando o que essa moça não passou. Nossa. Ou aprendeu, né, Paula? Ou isso. Não aprendeu não, que não é ela que está comigo, não. Mas sabe lá se ela arrumou um pior? Se isso foi só o treinamento? Às vezes ela treinou com ele, né, Ione? A gente não sabe. Pior que você diz, né? Pior, assim, mais louco, né? Do que uma Isso. Pior nesse sentido, né? Sem julgamento. Se é que tem alguém que possa ser pior, né? Mas tudo bem, né? Gente, você sabe qual a música que eu mais gostava? Aquela música do Biafra. Dizem que sou louco. Não, isso aí é do... É do Mato Grosso. É do Biafra. Mato Grosso, Biafra. Tá vendo como é que a pessoa acredita? Aí dizer que ele é genial. É Mutantes. Porque ele não quis dizer que era nem Mato Grosso, gente. Vocês não entenderam? É Mato Grosso que cantava, não era? Ô, Bia. Depois, era nem Mato Grosso mesmo, gente. Pois é, mas a música é dos Mutantes, é Rita Lee, Roberto Carvalho, depois que o Ney Mato Grosso cantou. Isso é da sua época. Na minha época era o Ney Mato Grosso, tá? Você entendeu? Eu acho que Flávio tem tudo a ver com o Ney Mato Grosso. Igualzinho. Ô, Celeste, que bom que você veio, querida. Tá com saudade. Semana que vem, quem vai fazer a palestra é a Bianca Capobianco, tá? Você passa no grupo para o Marildo já para ele criar o convite, tá? Para poder chamar as pessoas, podem chamar pessoas de fora do grupo também, tá, gente? Sim, eu chamei, mas... mas acaba que quem está no processo é que está seguindo. Às vezes deve estar só para visualização dele, não está pública. Justamente porque ele deve ter colocado reservado, né? E para ninguém ver enquanto ele faz a edição. Vou pedir para ele para liberar. Gente, se alguém quiser convidar alguém também para o grupo o Gênesis, pode convidar. Nós temos um grupo também de solidariedade que a gente faz filantropia direto. A maioria do pessoal daqui está nele também. Se alguém mais quiser participar, me manda uma mensagem que eu coloco. O grupo chama Solidariedade. É de assunto restrito também, tá? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem e tal. Então, evita de perturbar. Perturbar, assim, né? De sobrecarregar a caixa.
Então, se alguém quiser também, é só me mandar uma mensagem. Tá? Lembra todo mundo que a Vanessa está com Covid, então se alguém puder dar uma ligada para ela depois e desejar uma recuperação para ela, quem conhece ela, vai ser bom. É legal. Tá? Pode deixar. Então, Bianca, ficamos esperando você mandar o título da sua palestra para a semana que vem para a gente fazer os convites, tá? Pode deixar, doutor Flávio. Pode deixar. Gente, pode me chamar de Flávio só. Pode chamar de Flávio, né? Cleusa, pode me chamar de Flávio também. De Deus, doutor Flávio. Tá? Gente, muito obrigado a todo mundo. Foi excelente. Tá? Então, até semana que vem. Beijo, Até gente. semana que vem. Beijos. Boa noite, até semana que vem. Tchau, boa noite. Beijo, Obrigada, beijo, gente. tchau, Boa querida. noite. Boa noite a todos. Tchau.